Olá, eu sou Marcos Camilo e hoje vou ensinar a fazer um oratório com caixa de leite. Com essa caixa que é quadrada, né? Então eu vou fazer a altura do oratório de 15 centímetros, parte central, as laterais de 12 centímetros para dar o caimento. Que será de 12, sendo que eu vou deixar essa parte inteiriça para poder já fazer o telhado. E aqui também terá 15 central, 12 do caixa, ela tem 7 centímetros e meio. Vamos pegar de 3 centímetros mais 5, 6, 7, quase 8 milímetros, no meio de 8 milímetros para ficar centralizado. Marcar para cima também. E aqui eu marco os 15 centímetros para fazer o cume, né, do oratório. Já dá para fazer o caimento. Um lado pro outro. Aqui é a parte da frente e essa parte de trás. Gosto de deixar essa parte para trás, porque mesmo com essa emenda vai sumir, que eu vou fazer tipo pastel, colocar outra caixa para ficar mais firme. Depois da caixa marcada, aí eu vou dar o corte. Aqui na lateral eu vou dar só um corte aqui e outro aqui, porque essa parte aqui eu já vou aproveitar para fazer a primeira base do telhado, da cobertura. Então eu dou um corte até aqui. O corte tá passando porque aqui quero dar um detalhe. Tem inclinação, vou retificar. Deixei essa margem porque eu vou cortar um detalhe aqui e depois eu vou repetir no outro lado. Assim, ó. Vou brincar com a tesoura livre mesmo. Essa mesma parte que eu tirei é só virar ao contrário, botar no outro lado e riscar e cortar também. E para fazer o outro lado que ele vai servir de guia e fica bem igual. O desenho primeiro foi feito só à mão e esse é pelo que já foi feito. Marca e corta. Agora ficou o corte pronto, ó, do detalhe, da testeira. E essa parte daqui que será telhado, vou marcar, calcar aqui e calcar do outro lado para poder envergar. Você vai seguir a linha. Aqui você vê que está um excesso, você vai cortar e o outro excesso você calca para fechar. Tá marcado. Eu gosto de deixar a parte presa porque ele fica mais firme, mas você pode fazer a parte também, deixando só as abazinhas para prender. Mas assim a caixa fica mais firme e o oratório, no resultado final, vai ficar bem bacana. Esse aqui vai ser assim, será assim, ó. E esse, quando vier para cá, esse não corta, ele só calca para poder virar. Vira. E aqui vai colar. Por enquanto ele ainda está bem flexível, né? Mas o que é que eu vou fazer agora? Fazer um pastel, cortar uma outra caixa e aplicar aqui em cima dessas três partes primeiro. E faço aqui e depois coloco na da frente. Então eu corto aqui a parte que tem a emenda da caixa, abro, vou calcar ao contrário, né? Porque eu vou pôr com esse lado, porque para fazer pintura, fazer uma arte fica melhor, porque fica uniformizado sem as letras. Então você pode fazer uma pintura com uma tinta menos espessa, que fica um trabalho bem bacana. Essa parte só vou calcar só para poder ficar melhor de corte, mas essa parte e essa sai. Então, vão ficar as três partes, laterais e funda, e parte de trás. Ó, isso aqui já vai dar um bom acabamento
por aqui, cortar no tamanho, né? Aí corta aqui, ó, vai marcando no caso, para depois cortar tudo no mesmo tamanho, assim. Todo marcadinho, agora eu vou cortar. Pode ser com a tesoura ou com estilete. Agora eu vou cortar com estilete, que ele dá um corte mais certo. A tesoura às vezes dá uma curvinha, né? E aqui vamos... Depois dessa parte colada, já vai ficar bem firme. Vai parecer que é de MDF, vai parecer que é de madeira, de qualquer coisa, menos caixa de leite. É bem bacana, o trabalho fica com um acabamento muito bom. E é surpreendente o resultado final. Porque é algo que ia pro lixo, né? Vira uma coisa tão bacana, tão importante para algumas pessoas. Que feito, ó. Essa parte aqui. Por que faz isso? Para dar o reforço. Ela vai, depois que colar, vai ficar bem firme. Colando, colado a lado, né? Sempre cuidado com cola quente. Ela, além de ser rápida, corre risco de queimar, né? Então, sempre ter um cuidado. Vocês vão ver como fica lindo. A binha, eu não vou botar pra dentro, por quê? Porque ela já vai ser o acabamento quando eu fizer aqui. Eu gosto sempre de deixar aqui na base 1 centímetro, por quê? Porque essa caixa tem todas essas dobraduras e tem volume lá dentro. E para acabar com esse volume eu tenho que botar um fundo falso e colocando esse 1 centímetro fica perfeito, porque ela fica com a margenzinha, né? Para você pôr a imagem que vai colocar e dar o acabamento melhor. Marcando. Aqui na lateral também eu vou deixar 1 centímetro a cada lado. A altura da porta você faz a gosto da imagem que você vai ter. Eu gosto de deixar com uma testeira legal. Então, já que aqui tem 15, eu deixo com 11. Porque a altura de 11 está aqui, ó. Eu vou usar, para ficar arredondado, uma tampinha. Tipo assim, de detergente. Mas você pode fazer seguindo essa curva. Essas covazinhas desse tipo aqui, mas eu vou fazer um arco. Tem que deixar bem alinhada a distância, né? Ela é um pouquinho menor, mas aí quando você faz aqui assim, ó, você põe a caneta mais aberta e ele vai bem na linha. Ó, como foi bem na linha. Então aqui a linha do 1 centímetro que eu tinha marcado, aqui também a linha do 1 centímetro. E vai ficar assim. Agora eu vou marcar o restante para poder dar o corte. Essa abertura só dá para fazer mesmo a começo com estilete. E depois pode terminar com a tesoura. Tudo marcado, né? Aí você vai vir com o estilete. Devagar, só calcando para não amassar a caixa, que essa parte aqui ainda não está dobrada. Então ela ainda está fina. Aqui, ó. Do outro lado também. Na terceira ou quarta você já consegue ultrapassar. Aí vai aqui. Com bastante cuidado. A curva tem que ser com bastante paciência, porque senão a tesoura vai morder. Então vai devagarzinho. Uma tesoura bem afiada também. Como eu já falei, eu gosto muito dessa tesoura de poda de uva, de videira, né? Ela é muito boa para o artesanato. E ela é difícil perder o corte. E agora que eu vou conseguir colar, porque vou ter o apoio aqui de dentro, né? Vou arar a mão para poder colar. E depois é que eu vou prender essas partezinhas aqui com o próximo teto. Cola. Aperta aqui para ele ficar certinho. Aqui ainda vai o outro que eu falei, né? Para reforçar. E aqui na frente também. Olha como já tá ficando bacana. No começo eu não falei, mas para fazer esse oratório são 3 cartas, porque 2 vão ser pastel, fazer o mesmo corte 2 vezes, sendo que uma o avesso para dar o acabamento, e a outra para fazer a partezinha da frente, o outro teto, o reforço do fundo, que é para tirar as dobraduras, e 2 coluninhas que eu faço aqui para
quando for fazer um trabalho, fazer um detalhe melhor. Além da coluninha cobrir a emenda, que essa daqui vai ser colada à frente, ficar a emenda, né? Aí ela cobre e dá o acabamento. Então 3 caixas dessa, né? Desse formato, irá dar o resultado do oratório. Retificar a base para tirar o molde da frente. Vou medir aqui a frente. Medir aqui o desenho que eu já tinha feito, ele vai ficar reforçado, então isso já dá mais firmeza. Aqui eu vou deixar passando um pedacinho que eu vou cobrir com a coluna. Então aqui já, além de ficar mais reforçado, aqui ó, eu marquei aqui mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais, mas eu vou deixar 1 centímetro. Aqui foi o desenho, né? Reforço ele para poder cortar. Começo na então 1 centímetro. E aqui vai ser o dado corte. Como está apoiado na mesa, dá para cortar essa curva com o estilete, mas quem tiver dificuldade vai na tesoura mesmo. Eu acho melhor quando tá assim, fazer que o corte é mais certo. Essa parte que eu tirei daqui, da frente, para fazer a abertura, ele vai servir de molde para fazer a mesma abertura. Sendo que eu vou medir 1 centímetro de cada lado, né, que eu fui deixado lá. E vou fazer um pouquinho para dentro, para não ficar aparecendo a outra margem. Para dar o acabamento. Aí, essa aqui, que vai ficar na altura, né, 1 centímetro. É isso. Vou centralizar aqui na margem onde eu marquei, e o resto é só marcar, porque já é o molde, né? Já é o modelo que foi cortado no outro, então não tem como ficar errado, vai ficar uma por cima da outra. Se você cortar e ficar aparecendo pouco, é só tirar as rebarbas que ficar aparecendo para ficar uma coisa só. Picotando o papel fica feio. Esse papel dessa caixa é muito legal, ele não tem muita espessura, mas ele é bem firme. Eu gosto bastante de trabalhar com ele. E o mais gostoso é o preço, né? Você já tem comprado, então você não vai comprar outra vez. Então, como eu falei, fica parecendo um pouquinho da outra. Aí quando você colar, é só tirar a rebarba com o estilete. Agora feito, vamos colar. Vou deixar bem alinhado. Agora eu coloco o acabamento, né? A altura fica a gosto. Se quiser deixar como tá, para fazer também uma arte, pode deixar. Se não, pode tirar pela metade. Como eu falei, né? O fundo tem essa curva, então, devido ao volume da dobradura, eu coloco o fundo falso. Como aqui é um pouquinho mais alto, eu gosto de pegar um pedaço e dobrar assim normal. 3 vezes é o suficiente. 1, 2, 3. Colo, corto. Coloca aqui na base, ó. Colou. Vai dar um volume quase da mesma altura. Então vai dar um apoio ao fundo, que vai ser colado em cima desse outro que já tem da caixa. Coloca o fundo, dá uma calcada e vem. Essa parte interna fica 7, 7, 7, 7 por 7. Nem todo canto vai pegar, mas não custa passar a cola. Que pegar já vale. Coloca com cuidado para não agarrar na parede e desce. Olha aí como ele fica certinho, como eu falei, né? A base, que pega mais centralizado e já dá um acabamento muito bacana. O fundo, passo a cola, coloco e corto a rebarba. Vai certo. Coloca-se. Aqui, ó. Tá vendo? Pega até a própria base. Fica um trabalho bem acabado. E depois, quando vem a arte,
que Kiko tá responsável de fazer um trabalho muito bonito em cima desse meu trabalho, né? Vamos ver, né? Então, ó, falta só dar o acabamento do telhado. Posso pegar já a dobradura da própria caixa e repito em dois, porque um lado sempre ficou menor e o outro vai ficar maior, vai passar. Aí eu corto em dois, ponho um lado e ponho o outro. Então eu vou cortar no tamanho, né? Quem tiver dúvida é sempre bom medir. Vai aqui, ó, no comprimento aqui, que ele é 7 por 7, fica 7. Você bota 7 centímetros e 1 milímetro. Os 7, né? 7 centímetros e 1 milímetro. Quando for colar essa parte aqui, é bom segurar aqui dos lados para poder prender, que até então não tá preso, né? Aí você coloca aqui a cola. Vem com a parte certinho aqui. Coloca, não deixa vazar a cola. E segura, porque ele já vai dar firmeza da frente e da parte de trás. Aqui. Aí você passa aqui, porque a medida não vai passar embaixo, que você pode passar a cola onde não vai ser necessário. Porque ainda vai vir o outro lado para dar o acabamento. Você segura também do mesmo jeito. Aqui é que eu vou dar o corte. Eu passo a olho, mas você pode deixar 6 milímetros, 5 milímetros, fica a critério seu. Ou 1 centímetro que seja. Eu deixo isso aqui porque ele vai ser recoberto. Essa mesma parte que sobra, já calco, ó, passando um pouquinho do que eu deixei. Vou calcar para virar. E vou cortar. Acho que tem mais ou menos 1 centímetro isso aqui. Será o fume. Que quando eu colar, vai vir o final aqui. Que irá cobrir essa parte. Nada aqui é excesso. Tudo que passar em caixa de papel adentrado é melhor, porque deixa mais firme. Olha que bacana, ó. Fica bem firme. É impressionante. Não precisa calcar muito não, para não perder esse vinco aqui que fica muito bonito. Você pode deixar assim com a abinha e pode tirar um pouco mais. Mede o quanto você quer, meio centímetro. Vou deixar a critério do Kiko, que ele vai fazer a arte. Então, gostou? Dê um joinha, curta bastante, recicle fazendo arte. O nosso planeta agradece. Lindo, né? Entre na nossa playlist de Caixa de Leite e curta nossos trabalhos.